Existe uma grande discussão na internet hoje sobre criação de filhos. O modo de criar que as crianças estão muito autoritárias, ou elas estão querendo demais, ou elas não estão sendo criadas como crianças. Você pode ver como exemplo quando você vai num restaurante e as mães são obrigadas a levar tablets para as crianças ficarem quietas no restaurante, coisa que não acontecia nos anos 80 e nos anos 90. Você vê fenômenos como o do Pastor Mirim ou de outras crianças que são levadas em consideração ou são levadas assim tão a sério como um adulto que pessoas pagam para ouvir uma palestra de uma criança, né, de um adolescente. Esse é um fenômeno que está acontecendo. E passando na timeline aqui do Instagram, eu vi um conteúdo de uma mãe raiz que ela é psicóloga também. E me chamou muita atenção. Eu fiz recentemente um vídeo sobre o Pastor Mirim, que teve muitos comentários de pessoas falando sobre criação, né, sobre a responsabilidade dos pais, e eu acho válido trazer aqui para vocês esse conteúdo dessa psicóloga e dessa mãe. Chama Andrea Vermonte. Então eu vou compartilhar aqui na tela e eu vou contar com a participação do chat, porque isso aqui é o corte de uma live que acontece todas as manhãs. Então o chat aqui vai poder interagir também e dar a sua opinião. E o pessoal do clube de membros aqui do Bonde do Léo também pode mandar áudio dando opinião sobre o conteúdo dela, tá bom? Então eu vou colocar aqui na tela para a gente reagir junto ao conteúdo da Andrea Vermonte. Então, mas antes, deixa o seu like, meu nome é Léo Sui, japonês e pagodeiro, então todas as manhãs eu estou aqui. Esse som que você ouviu é mensagem do grupo do Telegram, que é do Clube de Membros, chegando, que eu já vou rodar. Então, seja inscrito aqui no canal para você poder comentar e vir fazer parte do Clube de Membros, tá bom? Deixa eu colocar aqui na tela, enquanto eu coloco o áudio que recebemos aqui. É bem difícil alguém levar um tablet no restaurante nos anos 80, né? Tá bem complicado mesmo. Essa é a mensagem. Então, o pessoal do Clube de Membros manda, como é um corte de um vídeo, manda seu nome e a cidade de onde você está falando, tá bom? Para a audiência que não está acostumada com a live saber quem está mandando a mensagem. O que eu quis dizer não era o tablet dos anos 80, mas sim um entretenimento, né? Um Walkman, uma revistinha, um brinquedo. Nos anos 80 não acontecia muito isso. Mas vamos lá, essa daqui é a Andrea Vermonte. Agora eu não lembro qual o conteúdo, mas deve ter vários conteúdos aqui. Então vamos reagir a alguns, que os fixados devem ser os melhores dela, né? Vamos lá. Vamos ver o que ela fala sobre a criação dos filhos hoje em dia. 3 anos que escolhe o que vai comer, o pai e a mãe são 2 idiotas. Porque uma criança de 3 anos... Concordo plenamente. Uma criança de 3 anos que escolhe o que vai vestir, ela está sob a direção de 2 idiotas. Porque uma criança de 3 anos, ela não sabe o que ela precisa vestir agora. Daqui Muito a pouco menos. O tempo muda em Uberlândia, Não tem enfim. consciência nenhuma, né? Então você vai tirando essa... O que me pega é o áudio. Eu não posso ter música que dá direito autoral, mas... 13 anos, neurologicamente, ele está em formação do cérebro. E aí falo como doutor em neurociências. O cérebro está em processo de formação. Por que só termina aos 25? O nosso córtex pré-frontal, ele é cheio de conexões neurais. Essas conexões, elas recebem uma mielinização, que é um revestimento das conexões. Uma capa. É essa capa que dá velocidade às formações neurais. Isso se resulta no nosso raciocínio. Torna o nosso raciocínio rápido, nos dá noção de planejamento, causa e consequência. Um menino de 13 anos, ele bebe e ele não acha que se ele pegar a moto, ele vai bater a moto. Ele não tem noção. Por isso o adolescente é extremamente inconsequente. O adolescente vive, além de um limbo social, emocional, moral, hormonal, ele vive num limbo neurológico. Dos 12 aos 21, você tá num buraco. Porque você tá saindo do mundo dos seus pais e tá indo para formar seu mundo. Só que você tá em mundo nenhum. Por isso ele é tão vulnerável. Por isso que ele não tem nem consciência do que ele fez. Ele dá surpresa quando a ficha dele cai. E daí a vulnerabilidade. Sim. Eu digo não ao mundo dos meus pais. Até 12 anos, meus pais são os meus heróis. Meus pais escolhem o que eu vou vestir. Meus pais me levam para onde eles querem, eu não escolho. A partir dos 12, eu digo não, meu pai é um idiota, na porta da escola eu não gosto que ele me beije, e tá tudo certo. Freud vai dizer que isso é importante, matar o pai e a mãe, emocionalmente ali. Só que eu só vou agora construir o meu próprio mundo por volta dos 21. Então eu vivo num limbo entre os 12 e os 21. Aqui eu sou vulnerável.
Por isso eles têm necessidade de imitar, eles usam roupas muito parecidas, eles ouvem músicas parecidas. Vão show de Lady Gaga. Por quê? Porque eles estão procurando alguém para se agrupar e para se sentir pertencente. Se pai e mãe ou figuras parentais ou de autoridade nesse limbo não estão atentas, esse adolescente vai se plugar em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. E aí eu tenho um problema. Ok, então esse é me pega o áudio, me desculpem, né? Mas eu vou ver outros aqui, espero que não tenha. Que essa é uma visão técnica e acho muito interessante. Mas tem uma pergunta aqui, ó, do William, que acho relevante para a gente discutir sobre isso. Não precisa de GC novamente, deixa eu tirar aqui. Vamos lá. O William, ó, por acaso, para dar opinião sobre criação de filhos, tem que ser pai ou mãe? Esse daqui eu já vou responder de forma categórica. Sim, não tem como você opinar sem você ser pai ou você ser mãe. Exatamente como, sei lá, um pastor vai opinar sobre casamento se ele não é casado. Ele não pode falar, ele não viveu a experiência. Então, para você opinar sobre criação de filho, sim, você tem que ser pai ou ter sido mãe. Agora, para você opinar se vale ou não ter filho, aí não precisa. Mas opinar sobre criação, sim, precisa ter. E ó, não me venha com, eu sou pai de pet. Não me venha, eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu tenho papagaio, eu tenho peixe. Isso não é ter filho. Isso aí é ser dono de animal. Não venha com sou pai, sou mãe de pet, tá bom? Só pra gente começar aqui a discussão. Agora vamos voltar a mãe raiz aqui. Eu odeio todos da minha casa. Eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, eu odeio minhas duas irmãs. Não gosto, não tenho conexão com nenhum deles. Voltando ao meu paciente lá de 22... tem áudio. Vou tentar pegar um que não tem áudio. Tem áudio, tem a música, né? Áudio tem que ter. A gente precisa um dia pensar assim, o dia que eu descer para debaixo da terra, eu tô deixando 2 seres humanos viáveis no mundo. Tem gente que não vai ter paz para morrer. As pessoas se perguntam, que mundo eu tô deixando para os meus filhos? A pergunta é, que filhos eu estou deixando para o mundo? Pai e mãe também precisa aprender a se tornar inútil. Pai e mãe vai ficando bom quando vai ficando inútil. Quanto mais inútil eu vou ficando na vida de um filho, melhor. Hoje, eu sou absolutamente inútil na vida do Tomás. Por mais duro que isso seja. Ele me ama por me amar. Eu não sirvo para nada. Eu não pago as contas dele, não sou eu que mando nele, não sou eu que penso por ele, eu sou absolutamente inútil na vida dele. E tá tudo bem. Pai e mãe sabem que fez o serviço direitinho quando ele vai se tornando inútil. Filho que tá dependente de pai e mãe até não sei quando, você errou. Mas você fica triste por ser inútil na vida deles ou você fica feliz? Eu fico muito feliz, mas eu não deixo de ficar emocionada. Porque o meu papel agora é aplaudir ou chorar, a depender das decisões que ele vai tomar. Mas eu não mando mais. Por exemplo, sábado ele foi numa festa que eu não concordo, eu achei que ele deveria ir, não seria uma festa que eu acho que ele deveria ir. Mas ele falou que ia, eu falei, meu filho, tá tudo certo. Quem escolhe é você, eu sei que sabe o que é bom e o que não é bom. Se der errado, eu vou chorar. Se der certo, eu vou aplaudir. Pai e mãe precisa ter paz. É isso. Temos mais conteúdos aqui. Eu acho que do podcast 3 Irmãos aqui são os melhores cortes. A Regiane fala aqui, ó, pergunta aqui, ó. Psicólogo sem filhos pode? Então, Regiane, a gente não tá falando aqui. O psicólogo vai fazer uma análise técnica do seu comportamento quando ela analisa a paciente, que é um pai ou a mãe ou um adolescente, tá analisando o comportamento dele. Aqui estamos falando sobre criação de filho, né? Então, a psicóloga não vai opinar sobre a criação do seu filho. Ela vai te ajudar a lidar com isso. Essa é a diferença, né? Deus é muito sábio. Quando ele nos dá um filho, ele nos dá um mapa. Tá dentro do seu coração, é só você olhar. É porque talvez você não consultou o mapa. Deus não ia ser insano de pôr um bicho na sua mão que não conversa, não fala, não ouve, não anda, não compra. É um pedaço de argila que a gente ganhou, concorda? Você sai da maternidade com um pedaço de argila. Você vai ensinar a comer, a andar, a falar, tudo. E Deus ia te dar isso, não ia te dar instrução nenhuma. Deus coloca no nosso coração o mapa. É só a gente ter sensibilidade para escrutar. Eu sei exatamente quem é o Tomás, eu sei exatamente quem é a Beatriz. Eles são absolutamente diferentes. O que motiva ela, desmotiva ele. Eu sei exatamente. Gente, mas quem me ensinou? Eles me ensinaram. O mapa tá aí, ó.
Se você não faz isso, então você comece a fazer. Exercite olhar pro seu filho. Exatamente. Tem um corte dela falando que mãe não quer? Mãe não sabe tudo. Deixa eu ver se eu não existe fórmula pra educar. Gente, esse aqui, o básico existe. Pai e mãe tem que bater o olho em filho e saber o que tá acontecendo. Pai e mãe tem que ter cheiro de filho decorado. Pai e mãe tem que ver menino chegando no portão e falar: o que tá acontecendo, fulano? Alguma coisa não tá bem, eu tô vendo pela sua cara. Pai e mãe que não tem algoritmo com o filho tem um problema. Você não sabe o que seu filho gosta, você não sabe as músicas que ele ouve, você não sabe o que ele come, você não sabe com quem ele se relaciona, você não sabe o que ele fala. Ou difícil ter pai hoje que olha e fala assim, senta aqui, o que foi, hein? É difícil, hein? Eu dei a receita e eu faço muito isso, eu transformo teoria em ideias ou metáforas fáceis. Eu faço pão de queijo com piqui, eu faço pão de queijo com linguiça, faço pão de queijo temperado. Tá, mas a base do pão de queijo ela é uma só. Ovo, leite, óleo, queijo. O resto você enfeita do jeito que você quiser. Existem sim algumas regras básicas para educar um ser humano para ele dar certo. Existem. Se não existisse, nós estávamos perdidos. Nós temos que parar de subjetivizar as coisas. Mas cada caso é um caso, cada um é de um jeito, cada um faz do jeito que quer. Não, gente. Tem coisa que nós não podemos abrir mão. Limite nós não podemos abrir mão. Autoridade sem ser autoritário, nós não podemos abrir mão. Presença, tô falando de presença, não tô falando de tempo. Nós não podemos abrir mão. A referência é assim, você e o algoritmo. Quem conhece mais seu filho? Não existe fórmula para educar. Gente... Limite. Existe uma frase que eu escuto desde jovem, desde pequeno, que é: criança não tem que querer. Que eu vejo muito a falta do uso dessa frase, principalmente na alimentação das crianças. Muitos amigos que têm filhos, ou até pessoas que eu conheço, a gente vai num evento, vai no aniversário, enfim. E aí a pessoa fala: não, meu filho não come, ele só come nuggets e linguiça, e arroz, sei lá, e macarrão. Só isso ele come. Eu não consigo entender como é que uma criança tem autonomia e autoridade para decidir o cardápio que ela vai comer. Na minha época, era assim, sentar na mesa, almoço e janta, o que tem para comer? Não quero comer. Então não come, entendeu? Vai comer o que tá na mesa. Não tem essa de querer, de fazer um cardápio só para criança. Vamos comer aqui um ensopado ou, sei lá, um feijão branco. Não, mas tem que fazer um nuggets pro fulaninho que ele só come isso. Isso aqui eu não consigo entender e não entra na minha cabeça. Fazer um cardápio só para criança. Intolerância é outra coisa. Se a criança tem alergia, beleza. Mas não, estão falando de paladar. Né? Tem que fazer a comida pro Enzo, que ele só come miojo com nuggets e come açucrilhos de café da manhã. Pelo amor de Deus. Então essa frase, criança não tem que querer, serve até os 15 anos, pô. Hoje talvez menos, mas... Porque é o que ela falou, a criança não tem formação ainda para saber o que quer e o que não quer. Pera aí, deixa eu ver se eu acho outro corte sem áudio, sem trilha, né? Porque... Tô procurando aqui. Achei aqui um corte sobre a série Adolescência. Não sei se vocês assistiram. Vamos ver se é interessante pro conteúdo aqui. A primeira questão do episódio 1. Em que momento da humanidade nós entendemos que uma pessoa de 13 anos pode estar na rua sozinha, sem dar satisfação, sem os pais saber o que ele estava fazendo? Você com 13 anos, você podia fazer isso? Não. Assim, eu trabalhava, mas minha mãe sabia onde eu tava, e eu tinha a hora de chegar. Dia de semana, com 13 anos, por exemplo, era 9. E, por exemplo, na sexta, se eu ficasse, não tinha aula no dia, eu podia ficar na rua brincando até 11, por exemplo, mas era na porta da minha casa. Minha mãe tava lá. Ela não me chamava. Meu pai dava um assovio, eu entrava. Robertinho, nós podemos reclamar uma coisa dos nossos pais. Eles não foram carinhosos. Nós viemos de uma geração que os pais não sabiam demonstrar afeto. Exato. Mas eles eram presentes. Eles davam notícia de onde você tava. Uhum. E ai, se alguma coisa acontecesse fora desses quadros. Ai. A primeira que... Ok, então agora quem quiser comentar, mesmo que não tenha filho, é sobre a sua criação. Hoje, a criação dos pais, né, de hoje em dia já vem da geração dos anos 2000, né? Então muita gente que tem 25 hoje tá tendo filho já. Então a criação vai ser totalmente diferente. Primeiro de você do filho, né? Não poder ficar na rua, ter uma liberdade
no celular e na internet, que é absurda. Você pode entrar e consultar qualquer coisa e estar em contato com qualquer tipo de conteúdo. E é diferente da minha época, por exemplo, e da época, provavelmente, da maioria do chat aqui, onde você tinha limites, né? Então, essa questão de criança não tem que querer, vai ter que comer o que tem, eu acho que hoje faz muita falta na criação dos jovens. Eu não consigo entender criança que não come salada. Você optar na refeição, hoje não quero, é uma coisa. Agora, não como de jeito nenhum. Eu não consigo entender. Ainda mais quando o médico fala, para sua saúde, para você sobreviver, você vai ter que comer isso. Isso eu não como. Vá dormir, pô. É impressionante. Eu não consigo entender. Mas enfim, isso é o meu mundo, é a minha cabeça. E agora, sobre a criação e limites. O que vocês acham de colocar limites na educação e de como você foi educado? Se você foi educado com muitos limites ou não. Temos áudios aqui ainda? Pergunta que fica... Esse já foi, esse aqui. Léo, eu ia até comentar um pouco mais sobre o que a psicologia fala, né, sobre isso, sobre essa questão do comportamento, considerando, né, que eu estou num processo atual de estudo sobre desenvolvimento humano e a ciência como um todo fala muito sobre esses comportamentos, mas eu não sou pai, não tive criação, então talvez eu não tenha, né, essa bagagem que você exige. Desculpa, é Eduardo do Brás. Eduardo, você não teve criação? Não, você teve criação sim, né? Você não criou um filho, é diferente. Mas aqui estamos abrindo para 2 aspectos agora. O primeiro momento era sobre você criar um ser humano. Foi o primeiro momento deste vídeo. O segundo momento agora é a análise de como você foi criado. Isso você pode opinar, e até pela sua bagagem básica ainda de psicologia, mas é o mais especializado que nós temos aqui no nosso chat, porque é o único que estuda sobre isso, né? Não ouve só o seu mentor religioso, é o único que estuda, então você pode contribuir sim com a sua opinião. Deixa eu ver, eu queria achar mais tem uns cortes bons dela, mas eu acho que eu vi no YouTube, que é um pouquinho mais longo. Vamos ver aqui. Podia colocar o título, né, dona Andréia, na capa aqui para ficar mais fácil da gente buscar. Deus não vai te dar o que você quer. Não, eu não quero sobre isso. Eu quero sobre criação. Cadê? A mãe dá a vida, o pai empurra pra vida. Ela tá envolvida com a vida do menino o tempo todo. Come, toma banho, escova o dente, blá, 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 aquela gritaiada, aquela conversaiada, isso é de mãe. Ela tá dando a vida. O pai dá o corte. O pai empurra pra vida. O pai é aquele que chega e fala assim, não vai escovar os dentes não, sua mãe já falou 5 vezes. Vai precisar... Isso eu concordo muito com o que ela tá falando. Porque foi a minha criação e é o que eu dei pras minhas filhas também. Eu tomar uma providência? Aí o menino vai. Teórica e científica. Precisa dos dois. Se falhar algum, esse ser humano vai ter problema lá na frente. Ele precisa de quem dá a vida e ele precisa de quem empurra pra vida. Pai é aquele que chega e fala assim, tá na hora de você começar a trabalhar. Como é que você vai fazer? Você vai ficar nas minhas costas até quando? Aí a mãe fala, tadinho. Ou o pai é aquele que chega e fala assim, a partir de hoje você vai dormir no seu quarto. A mãe, ele tem medo, ele vai ter insônia. A partir de hoje é no seu quarto. Tá vendo como que o pai é o que empurra pra vida? A mãe dá a vida, o filho é gerado dentro da barriga. O pai dá o corte, é o pai que corta o cordão umbilical. Então o neném pariu, quem corta? Quem separa esses dois seres? O pai. É o pai que sempre separa o filho da mãe. É o pai que sempre empurra o filho pra vida. Quando o pai é frágil, o filho fica grudado na mãe. Se torna um ser humano frágil e que não vai pra vida. A mãe dá... Essa é uma visão aqui mais técnica e que eu concordo. E eu fiz isso também com as minhas filhas, né? Inclusive, quando a mais nova agora, a mais velha também, mas a mais nova se formou no terceiro colegial e foi pra faculdade. Na primeira semana que ela entrou na faculdade, eu já mandei uma carteira de trabalho pra ela no WhatsApp. Um pouco grosseiro? Pode ser que sim, mas a realidade é essa, né? A realidade é assim que funciona. A Regiane falou, a minha criação foi exatamente assim. É o que me preocupa um pouco também, Regiane, porque a nossa criação foi assim e só ver a qualidade mental do chat, né? Isso me preocupa demais, porque se nós somos criados assim, olha como a gente ficou. Mas eu ainda acho que é a melhor solução. Temos um áudio aqui. Cadê? Não tem como opinar, né? Já que ele não foi criado. Pai não é aquele que vai comprar cigarro? Tô perdido aqui. Então, aí, é uma demonstração prática do que ela está falando aqui. A ausência do pai, o que torna o ser humano, né?
Temos Paulo aqui, não o Tiago, mas o Paulo, da dupla Paulo e Tiago, foi criado sem o pai e se tornou esse cidadão que não tem limites aqui no chat. Então, temos aqui um exemplo prático do que ela está falando. Mas eu quero saber que você concorda ou não, por mais que você não tenha sido criado como Eduardo do Braz, ele não foi criado por ninguém, né? Ele só nasceu e foi embora. O que você acha? Ele está comentando aqui agora, eu acho que ele vai dar o parecer só dele. A senhora aí, ela fala que o pai sempre, a mãe sempre, depende, né? Isso numa criação de uma família convencional, pai e mãe presente, coisa do tipo. Eu fui criado grande parte, mesmo meu pai presente, mais sobre as ordens da minha mãe. E minha mãe era quem dava essas ordens, quem botava para fazer acontecer da mesma maneira. E essa geração frágil de agora que está se desenvolvendo, com certeza é por pais frágeis mais ainda do que eles, né? E o que a gente vê bastante hoje são esses pais que estão, de fato, estragando os filhos, né? Mas é isso. Os pais atuais estão fortalecendo a proliferação da cultura Enzo por aí. Estragando, eu não sei se a gente pode afirmar dessa forma, né? Estão estragando os filhos. Mas que estão criando uma geração frágil, isso sim podemos afirmar. Então, eu acho que o que ela disse, Eduardo, aqui nesse corte, que o pai tem uma função e a mãe também, e eu acho que não necessariamente, né, o pai e a mãe, como no seu caso, sua mãe teve a função ali que ela designou ao pai, mas eu acho que tem que ter essas duas funções, não importa se é o pai ou a mãe, né? Alguém tem que empurrar e alguém tem que cortar. Então, se inverterem essas posições entre pai e mãe, acho que não tem problema, mas precisa existir essas duas funções dentro da criação do filho, eu acho muito válido. Então, esse aqui, ó, comentamos aqui sobre a criação de filhos frágeis, que eu acredito que é total culpa dos pais e a sociedade em si, ela se tornou mais fragilizada. Isso vai refletir na criação dos filhos e vai saber como que as coisas vão acontecer futuramente. Vão ter saudades da criação antiga? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a nossa criação ela foi o suficiente para nossa época e para frente não vai fazer falta. Eu acho que vai, uma opinião pessoal. Mas a gente só vai saber isso no futuro, né? Se essa criação de hoje ela vai ser positiva ou não para a formação da sociedade. Então fica aqui o Instagram da Andrea, caso vocês queiram seguir, porque eu acho muito válido a visão dela. Ela é psicanalista, filósofa e neurocientista, doutora em filosofia da mente. Acho bem interessante o conteúdo dela pra gente, pelo menos, mesmo se você for ser contra, né? Se você for questionar, mas vale ouvir, porque é uma visão que tem fundamento. Tá certo? Muito obrigado por termos mais o último áudio aqui antes de encerrar este corte. Exatamente, eu concordo com o vídeo aí que você colocou da Dani People. É isso mesmo, o pai é o juízo e a mãe é o amor, né? Esses dois elementos são fundamentais assim, para a formação do caráter. Nem sempre o filho vai seguir exatamente como os pais gostariam, né? Mas a criação lá de trás, de 30 anos atrás, realmente é diferente de hoje, né? Eu apanhei muito, mereci, e nunca encostei um dedo na minha filha, que tem 10 anos, né? Também eu acho que ela nunca mereceu também, ela é muito tranquila, né? Mas enfim. Ninguém merece apanhar, né? Eu vejo assim a forma como eu fui criado e a forma como eu crio, eu não sou nada perto do que meus pais foram, assim, em qualidade, assim. Tô devendo muito. Eu acho que é o mal da geração também, né? Mas a gente pode estar na nossa mão, né? Fazer melhor, tentar melhorar, mudar. Enfim, é isso. Antônio Coimbra. Muito obrigado, Antônio, pelo seu depoimento, tá bom? Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui pra você assistir. Tamo junto. É nóis! Calma!